Obrigado, Senhor, pela tua graça maravilhosa. Obrigado, Senhor, porque é o Senhor quem aquece o nosso coração, que queima com a tua palavra em nós, que faz com que, Senhor, nós sejamos revigorados todos os dias. E nós queremos viver para ti, Senhor, todos os dias da nossa vida, até a tua volta. O Senhor disse que ia preparar morada e viria nos buscar, e nós queremos estar te esperando com expectativa tamanha, Senhor, que nada mais importe a não ser estar com o Senhor, a não ser te adorar, a não ser te servir, a não ser nos prostrar, Senhor, todos os dias, a não ser nos entregar completamente ao Senhor, que é o nosso Salvador, é o nosso Cristo amado, é aquele que morreu por nós na cruz. Te louvamos, Senhor, por essa noite, te louvamos por esse tempo de visitação do Teu Espírito. Obrigado, Senhor, pela Tua visita, obrigado pelo Teu mover, Senhor. Senhor, fale ao nosso coração pela Tua palavra, que essa palavra possa queimar em nosso coração. Em nome de Jesus, amém. A graça e a paz, meus irmãos. Ainda de pé, pegue a sua Bíblia e abra em Tiago, capítulo 5. Nós estamos fazendo a exposição da carta de Tiago, desde o capítulo 1. Hoje nós chegamos ao capítulo 5, dos versículos 12 ao 20. Estamos concluindo a carta de Tiago hoje. Amém? Que maravilha! Diz a palavra do Senhor a partir do versículo 12. Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Estar alguém entre vós sofrendo, faça oração. Estar alguém alegre, cante louvores. Está alguém entre vós doente, chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, e sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com paciência para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Meus irmãos, se algum dentre vós se desviar da verdade, e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá multidões de pecados. Amém? Podeis assentar. Nós intitulamos essa série, não é? Essa exposição da carta de Tiago, como uma jornada, não é, de maturidade cristã, uma jornada à maturidade cristã. E olha como Deus falou ao nosso coração a respeito de maturidade, de como o cristão ele deve viver, deve conviver uns com os outros, de como os cristãos devem usar a sua boca, a sua língua, de como os cristãos devem viver em unidade, em paz, não falar do outro, não viver em uma guerra com os outros irmãos. E isso só vive assim quem é maduro na fé.
E Deus tem nos levado a essa maturidade para vivermos como comunidade do corpo de Cristo, de forma a agradar o Senhor, a glorificar o seu nome. Amém? Creio que esse tempo foi um tempo, e está sendo um tempo de muita maturidade no povo de Deus, entre o povo de Deus. Nesta noite nós estamos finalizando, e Tiago ele finaliza essa carta falando sobre algumas ações. Não tem um assunto específico apenas, um assunto central, mas ele dá algumas direções. Ele fala sobre algumas ações, algumas virtudes de um cristão, algumas virtudes que nós precisamos desenvolver. Por isso nós queremos pensar sobre isso, 3 virtudes do caráter cristão. E a primeira virtude é a palavra inquestionável. A palavra inquestionável. O versículo 12, ele nos diz: acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes, seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. O peso da palavra de um cristão é muito alto, é muito grande. A nossa palavra deve bastar. Ele não está condenando em si o juramento, mas falando que se alguém está jurando, é porque a sua palavra, ela não é lá essas coisas. O que é o juramento? Quando a gente jura, a gente está chamando uma testemunha. Estou jurando pelo céu. Eu estou jurando pelos meus filhos. Eu estou jurando pelos meus pais. Eu estou jurando por essa pessoa. É uma testemunha que está entrando em ação para confirmar a nossa palavra. E Tiago está dizendo o seguinte: olha, a palavra de vocês deve ser sim, sim, não, não. O que Tiago está falando a respeito dessa palavra é que ela deve ser inquestionável. A palavra do cristão, ela tem que ser inquestionável. O que foi aí? Palavra inquestionável. Ok, meus irmãos? Parece que já houve tempo em que a palavra de um crente era uma assinatura, era um carimbo. Que a palavra de um crente, a palavra de alguém, olha, quem foi que disse? Foi fulano de tal. Ah, é crente. Pode acreditar, é verdade. Antes de eu me converter lá no interior, alguém dizia: olha, basta mandar um filho do bigode lá no comércio, e o comerciante manda qualquer coisa. Ou seja, era um adágio popular, mas que dizia que a palavra de um homem tinha valor, que a palavra de um homem era inquestionável. Antigamente não, pouco tempo, quando eu era criança, que o meu pai adotivo me mandava no comércio, mandava ao comércio, eu chegava lá e dizia: olha, para o senhor mandar isso. Ixi, a outra coisa eu esqueci, porque eu havia jogado bola. Saía de casa e ia jogar bola, peteca, e aí eu esquecia de algumas coisas, né? Aí chegava lá e esquecia de algumas coisas. Eu acho que é açúcar. Café, açúcar, querosene, óleo. O outro eu acho que é óleo, né? Eu ia jogando, né? Mas aquilo que eu dizia que meu pai adotivo, meu padrinho na época, havia mandado eu ir comprar, fiado, rapaz, o cara nem fazia cara feia. O que mais? Ia só anotando, o que mais? Se possível, ele vendia o comércio inteiro a partir de uma palavra. Hoje a gente leva cartão de crédito, a gente leva o nosso nome, a gente leva carteira de identidade, CPF, tudo, deixa a casa empenhada e a pessoa ainda fica com o pé atrás. E nesse tempo também eu via que as pessoas, elas falavam muito bem dos crentes. Hoje ainda falam, mas é menos.
Não, se é crente, pode vender para ele. O pai de família, ele poderia chegar numa loja e com os seus filhos e dizer: olha, moço, eu não tenho dinheiro, mas eu vou lhe pagar no final do mês, você pode vender umas roupas aqui para as crianças? Sim, senhor, podemos vender sim. O senhor não é daquela igreja? Sim. Pronto, pode vender. Era um tempo em que a palavra do cristão, ele tinha um peso. Queridos, e hoje também deve ser assim. A nossa palavra, ela tem que ser sim, sim, não, não. O que vale de um homem não é a riqueza, mas é o caráter. O que vale de uma mulher de Deus não é se tem grandes coisas ou se é bem, tem um status na comunidade, mas é a sua palavra, é o seu caráter. É aquilo que diz, e isso pode ser confirmado em qualquer lugar. Tiago está dizendo que nós não devemos jurar nem pelos céus, nem pela terra, ou por qualquer outra coisa. A nossa palavra basta. A pergunta é: as pessoas podem confiar em sua palavra? Ela é suficiente? Não responda. Mas olhe para você, olhe para a sua história, olhe para seu cotidiano. As pessoas confiam na sua palavra ou elas precisam chamar alguma testemunha? Ou você para falar para alguma pessoa e dizer: olha, aconteceu isso, isso, isso. Não foi fulano? Não é assim que a gente diz? Não foi fulano. Está aí fulano que não me deixa mentir. Tem que trazer alguém para ser testemunha, porque a palavra não basta. Queridos, nós somos chamados para termos essa virtude, a virtude de uma palavra inquestionável, que aquilo que você fala seja verdade, na tua casa, na tua vizinhança, no teu trabalho, que no teu trabalho aquilo que você disser para o seu chefe, ele acredite. Sabe, tem cristão que todos os dias mata pai, mãe, sobrinho, vó. Não, por que você não veio? Olha, eu não vim porque meu pai morreu e tudo. Ó, não vim porque minha mãe está muito doente. Ó, não fui trabalhar porque isso. É desacreditado. A nossa palavra, como cristãos, ela precisa ser sim, sim, não, não. E o que passa disso, vem do maligno. Tiago diz para não fazermos isso, para não ficarmos jurando, para não cairmos em juízo. E ele está falando exatamente aquilo que Jesus falou no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5, versículo de 33 a 37. Jesus diz assim: também ouvistes o que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei, nem jureis pela tua cabeça, nem porque podes não tornar um filho branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. Então Tiago está muito alinhado com aquilo que Jesus ensinou. Jesus ensinou que nós não devemos jurar, mas que nós devemos ter uma única palavra, uma palavra confiável, que aonde a gente chegue, aquilo que a gente falar, ela passa no crivo de Deus. Amém, queridos? Então essa é a primeira virtude que Tiago fala aqui a respeito dos cristãos, de mim e de você. E olha que ele está falando para um povo que está passando por grandes pressões. Mas as pressões da vida não são desculpas para que a gente minta, ou para que a nossa palavra ela caia em descrédito. Uma segunda virtude, meus queridos, é a confiança na oração. O versículo 13 ao versículo 18, vamos repetir para ficar bem gravado em nossa alma. Estar alguém entre vós sofrendo, faça oração. Estar alguém alegre, cante louvores. Estar alguém entre vós doente, chame os presbíteros da igreja
e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor, e a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para seres curados. Muito pode, por sua eficácia, a oração ou a súplica do justo. Elias era um homem semelhante a nós, e sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância, para que não chovesse sobre a terra por 3 anos e 6 meses, e não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Amém? Uma virtude muito poderosa dos cristãos é exatamente a oração, confiança na oração. Não somente oração, mas confiar naquilo que pode acontecer a partir da oração. Quem ora aqui? Amém. Quem já orou hoje? Amém. Você acredita na sua oração? Amém. Tem gente que ora, mas não crê muito que vai acontecer. Não, eu vou orar porque tem que orar, mas sabe, eu não sei se realmente vai acontecer. Queridos, a oração, ela precisa ser acompanhada de uma fé extraordinária. A nossa oração, ela precisa ser acompanhada com a nossa fé. O Senhor não gosta de orações vazias, de orações que nem mesmo nós acreditamos que vai acontecer. Ele dá alguns exemplos desta oração. Oração quando alguém está enfermo, quando alguém está sofrendo. E Tiago, ele mostra quais devem ser as nossas atitudes quando nós estamos sofrendo. E a oração, ela entra em ação no nosso sofrimento. Estar alguém sofrendo, faça oração. Se está sofrendo, está precisando de oração. Precisa de conselho? Sim. Precisa de uma palavra? Sim. Mas, se nós dermos todos os conselhos, mas não for baseado na oração, vai ter pouca eficácia os nossos conselhos. A oração, ela nos tira do sofrimento. A oração, ela refrigera a nossa alma. A oração, ela traz esperança no meio das situações difíceis. A oração, ela nos traz confiança naquele que é poderoso para nos salvar de toda e qualquer circunstância. A oração, meus queridos, ela nos leva à presença daquele que tem a resposta para tudo e para todos. A oração, ela abre a nossa alma, ela escancara os porões da nossa alma e arranca de lá toda a sujeira, toda a tristeza, toda a dor, toda a depressão, tudo aquilo que não presta. A oração arranca de lá e nos traz uma vida nova. Estar alguém sofrendo, faça oração. O sofrimento não é para a gente reclamar, não é para a gente murmurar, não é para a gente dizer, Deus me esqueceu, Deus me abandonou, Deus não. Pelo contrário, o sofrimento, ele deve nos levar para mais perto de Deus. Qualquer sofrimento seu e meu, ele tem um objetivo. E o objetivo principal é nos aproximar daquele que tem todas as respostas, meus irmãos. Você não pode deixar o sofrimento te afastar de Deus. Você não pode fazer do sofrimento um barco, um escape para você ir para mais longe do Senhor. Pelo contrário, quando Deus permite o sofrimento na nossa vida, é porque Ele quer provar o nosso coração, para ver se o nosso coração está apegado mesmo a Ele, ou nas circunstâncias terrenas. Foi isso que aconteceu no deserto. Ele diz, eu te fiz passar fome, eu te fiz passar nudez, eu te fiz passar por esse deserto, passar frio. De noite eu colocava uma tocha para te guiar, durante o dia uma nuvem para te cobrir. Os teus pés não incharam. Roupa, ela cresceu no teu corpo.
as sandálias cresceram nos teus pés. Eu provei o teu coração para ver aonde estava ele, se ele estava realmente no Senhor. O Senhor, ele prova o coração do seu povo, sim. Porque sabe, se tudo estiver bem, é fácil seguir Deus. Mas nós vamos precisar compreender e conhecer a nossa fé quando tudo está dando errado. Quando tudo está difícil, para onde nós corremos? Qual é o nosso escape? Qual é o nosso refúgio? É Deus, tem que ser Deus. Amém? E é por isso que quando alguém está sofrendo, façamos oração. Uma coisa que Tiago também fala é que a oração quando alguém está doente, porque nem todo sofrimento vem de doença. Às vezes são outras questões, financeira, familiar, emocional, enfim. Mas, tanto quando estamos sofrendo, como quando estamos doentes também. E ele diz, se alguém está doente, chamem os presbíteros, chamem os líderes da igreja. Amém? Precisamos ter uma lição bem particular aqui. Se alguém está doente, chame os presbíteros. Não deixe, isso aqui já é a minha palavra, não deixe que os presbíteros adivinhem que você está doente. Chame eles. Se alguém está doente, chame o seu líder, chame seu discipulador, chame seu pastor. Sabe, queridos, às vezes a gente tem uma noção muito longe dessa palavra, porque alguém às vezes aqui está doente, diz, e a gente vai saber muito depois. Ô querido, por que você não está? Pastor, eu estava doente. Por que não falou? Não, com vergonha de incomodar. Para com isso. Nós somos uma família. E na família, quando tem alguém doente, todos têm que saber. Todos têm que ajudar. Todos têm que se unir a esse doente, levar no hospital, dar remédio. Hoje eu já fui na UPA, mas eu não fui sozinho. Consegui algumas pessoas para me levar, para eu ser medicado. Caso contrário, eu estava ainda de cama lá em casa. Alguém está doente, chame. Chame seu líder, fale para seu líder mesmo. Diga, não estou bem, eu estou enfermo, eu estou doente, me ajudem, orem por mim. Amém, querido? E algumas coisas a gente precisa compreender aqui. Chame os presbíteros, são os líderes da igreja. A unção com óleo é usada com responsabilidade. Não pode ser distribuída de qualquer jeito. Quem é que usa o óleo aqui? Os presbíteros, os líderes. O óleo não era distribuído para toda a igreja. Ah, está aqui um vidrinho de óleo para ti, outro para ti, outro para ti. Sentiu uma dor de cabeça, pega o óleo e se unge. Ah, o pé está ferido, unge. O gato está doente, unge o gato. O cachorro está morrendo. Acontece isso. Ô, meu cachorrinho. Isso é heresia, gente. Ungir gato, ungir cachorro, ungir jumento com óleo. Não, isso não é bíblico. A gente não pode banalizar o óleo. Isso é um instrumento de Deus. O óleo é uma simbologia do Espírito Santo, da unção de Deus. Amém? E ele não pode ser banalizado. Não pode ser usado de qualquer jeito, de qualquer forma, não. Aqui quem usa o óleo são os presbíteros que usam o óleo. Outra coisa que nós aprendemos a partir da teologia católica, o óleo não é para extrema unção para o moribundo. A Igreja Católica ensinou que o óleo ele é usado quando alguém está enfermo, está à beira da morte, e pede um padre, um ministro para vir e ungir com óleo, ali a extrema unção que é chamado, né? Para que o moribundo descanse em paz. A palavra está dizendo que não é para a morte, é para a vida. Não é para terminar de matar, mas é para restaurar a saúde.
Mas outra coisa muito interessante, não é o óleo que cura. O texto está dizendo aqui, vamos ver, o versículo 15, ele diz o seguinte: e a oração da fé salvará o enfermo. O 14 vai dizer para a gente ungir com óleo em nome do Senhor. E o 15 está dizendo que o que cura não é o óleo, mas é a oração da fé. Amém? Para que a gente não esteja fazendo as coisas só porque os outros fazem. Vamos fazer as coisas porque a Bíblia diz, porque a Bíblia ensina assim. Então a gente unge com óleo em nome do Senhor, e a oração da fé não é a oração morna, não é a oração sem fé, não é a oração descrente. Sabe aquela oração que a gente já chega com medo? Senhor, se for da tua vontade, bota toda a vontade para o Senhor. É claro que a gente tem que orar de acordo com a vontade de Deus. Mas aqui Tiago está dizendo que a oração da fé é orar com ousadia, é orar com intrepidez, é orar crendo que Deus vai restaurar o enfermo. Amém, querido? Sem fé é impossível agradar a Deus. Tem que ser com fé. Glória a Deus. Salvará o enfermo. Agora, quem é que levanta? É o crentão aqui porque ele é cheio da unção? Não. O que o texto está dizendo? Quem é que levanta o enfermo? Olhe para a tua Bíblia, olha lá para a tua Bíblia, olha para a Bíblia lá. Olha lá, o versículo 16. Não, o 15, o 15. E a oração da fé salvará o enfermo, e quem é que levanta? O Senhor o levantará. É Deus que cura. É Deus que faz. A oração da fé tem que ser nossa. Agora, o agir, o levantar, é o Senhor quem faz isso. Amém? E Ele é poderoso para fazer. O Deus que curou no passado é o mesmo que cura hoje. Amém? É o mesminho. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Às vezes a gente crê no mesmo Deus que salvou no passado, é o mesmo Deus que salva hoje. Mas parece que o Deus que curou no passado não é o mesmo Deus que cura hoje. Sabe por que não? Porque não tem oração da fé. Às vezes tem o óleo, tem a oração, tem o Senhor, mas não tem a fé. E o Senhor vai curar a partir da fé, da oração da fé. Ele vai levantar o enfermo. Uma outra coisa que deve haver nesse tipo de oração, nessa visita, onde as pessoas doentes chamam os presbíteros, deve haver arrependimento, confissão, perdão e cura. Arrependimento, confissão, perdão e cura. Amém? Aí é preciso a gente ter muito cuidado, porque nem toda enfermidade é fruto de pecado. Quer dizer, então tem que confessar o pecado para poder ser curado. Beleza. Mas nem toda enfermidade, ela vem de algum pecado. Jesus, certa vez, curou um homem que era cego de nascença, lembram? E os discípulos disseram: Senhor, quem foi que pecou? Foi os pais, foram os avós, foi ele? Quem foi, Senhor? O Senhor disse: não, ninguém pecou. Mas isso aconteceu com ele para que se manifestasse a glória de Deus. Agora, outra vez, a gente vai ver lá no tanque de Betesda, um homem que estava há 38 anos lá em uma maca, querendo ser curado. Jesus, ele manda ele pegar a sua maca e ir embora, ser curado. Ele é curado na mesma hora, tem toda aquela arruaça dos judeus e tudo, que não poderia curar dia de sábado. Mas o que nos chama a atenção aqui é que Jesus depois, ele vai encontrar aquele homem. João 5,14, ele vai dizer: mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha, que você já está curado. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Tem enfermidades que é para a glória de Deus. Tem enfermidades que advêm de uma prática do pecado.
As duas podem ter cura, Deus pode curar as duas. E uma delas a gente precisa ter cuidado para que não volte à prática do pecado. Sabe, Deus às vezes Ele cura, só que a pessoa ela não toma posse dessa cura, ela volta para o lamaçal, ela volta para o pecado. E sabe o que acontece? Ela fica pior do que era. Muito pior do que era. Lembro de um episódio de um rapaz, aqui da Fé em Deus, que ele foi curado de AIDS. Deus operou um milagre na vida do rapaz, curou de AIDS. Fez os exames, não tinha mais nada. E esse rapaz, ele era tão fiel ao Senhor, e Deus, ele curou aquele homem de forma miraculosa. Todo mundo ficou espantado com aquela cura. Aquele homem, ele tomou o corpo, ele, começou a viver uma vida normal, e depois ele se esqueceu de Deus. Ele voltou para o mundão, voltou às práticas do homossexualismo, da homossexualidade, voltou várias práticas que ele tinha antes, se tornou pior do que ele era. O que acontece? A AIDS voltou e o matou, não muito depois daquele tempo que ele voltou. É isso que Jesus está dizendo. Olha, você foi curado, cuidado, não volte a pecar, para que não te suceda coisa pior. E às vezes não é só uma cura física, mas uma cura espiritual, a cura do relacionamento, a cura dos nossos pecados, coisas que o pecado traz na nossa vida e o Senhor cura, e a gente precisa ter muito cuidado, para não voltar às práticas, mas honrar ao Senhor todos os dias da nossa vida. Amém, queridos? E aí o texto vai dizer que muito pode a oração do justo. Quem é justo aqui? Amém? Não tenha medo não, quem foi justificado pelo sangue de Jesus aqui? Bom, se você foi justificado pelo sangue, você é justo. Justo não quer dizer sem erro, sem mácula. Mas justo significa que diante, que é diante do tribunal de Cristo, diante do tribunal do juiz, Jesus chegou como advogado e disse: Pai, eu pago a dívida e justifico este miserável que está indo para o inferno. Ele nos justificou lá na cruz do Calvário. Nós não vamos mais ser condenados. No dia do julgamento, que o juiz estará na sua cadeira lá de julgamento, vai ser olhado lá no livro, e um dia o advogado, ele tomou o lugar do réu. E o réu agora não deve nada. Ele foi justificado pela morte do advogado. O advogado entregou a sua vida para que hoje nós sejamos justos e justificados pelo sangue do Cordeiro. E o texto está dizendo que a oração do justo não é a oração do pastor, do líder, do diácono, do líder de intercessão. Não, sem patente. A maior patente que nós temos, queridos, é de sermos filhos de Deus. Todos os filhos foram justificados. E a oração daquele que é justo pelo sangue de Jesus, que tem muito poder. Muito pode a oração do justo. Então você pode orar por um enfermo? Sim ou não? Sim, claro que sim. Qualquer pessoa que é justa pode orar pelo enfermo? Sim ou não? Sim. Amém. A palavra nos diz, queridos, estes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Se alguma coisa mortífera beber, não lhes farás mal. E impondo as mãos sobre os enfermos, eles serão curados.
estes sinais acompanharão aqueles que creem. Não acompanha só o pastor, só o presbítero, só o diácono, não. Independente de patente, acompanharão aqueles que creem. Se você crê, estes sinais lhe acompanharão e me acompanharão. Amém, queridos? Então a oração do justo pode muito em seus efeitos. E aí, Tiago é espetacular, porque alguém poderia dizer: Tiago, meu pastor Tiago, você não sabe, nós somos tão humildes, tão simples, que essas coisas não podem acontecer comigo. E aí ele traz quem como exemplo? Elias. Olhe para Elias. Só que ele fala de Elias, do versículo 17, o versículo 18, que é um homem semelhante a nós. Não é aquele profeta todo-poderoso que orou e desceu fogo do céu, que matou 850 profetas, 450 de Baal e 400 do poste ídolo. Não, mas ele traz Elias como alguém que é igual a mim e a você, alguém semelhante a nós, e ele diz: sujeito a todas as fraquezas. Elias não era um semideus, Elias era um justificado, era aquele que tinha crido. Elias era um crente no Deus Todo-Poderoso. Elias era um membro do corpo de Cristo. Amém? E ele era, queridos, ele tinha as mesmas fraquezas que nós temos. Tinha dúvida? Sim ou não? Sim. Teve depressão? Sim. Ficou com medo de Jezabel? Sim. Fugiu? Sim. Foi para a caverna? Sim. Igualzinho a gente. Mas Deus usou a si mesmo? Sim. Então Ele pode usar a mim e a você. Amém? Temos as mesmas fraquezas, sujeito, ele era as mesmas fraquezas que nós. A diferença de Elias é que ele orou, como o texto diz, que ele orou com insistência. Ele tinha as mesmas fraquezas, era um homem semelhante a nós. Agora, o que Elias tinha diferente de nós, é que ele orava com insistência. É isso que o texto está dizendo aqui. E a única coisa que difere Elias de muitos de nós. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com insistência para que não chovesse. Gente, cerrar o céu. Não chover. Por quanto tempo? Por 3 anos e meio. Orou de novo e desceu a chuva. Um homem igual a gente, mas orou com instância, orou com insistência. E é isso que faz a diferença, meus queridos, na nossa vida, na nossa oração, na nossa intimidade com Deus. Amém? Essa é uma outra virtude, a confiança na oração. A primeira é uma palavra inquestionável. A segunda virtude é a confiança na oração. Ore com confiança. Vamos orar com confiança. Vamos fazer da oração o nosso pilar, meus queridos irmãos. E a terceira virtude, compaixão pelos desviados. Versículo 19 e versículo 20. Meus irmãos, você está olhando sua Bíblia? Meus irmãos, se algum dentre vós desviar da verdade, e alguém o converter, o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele, e cobrirá multidões de pecados.
Se alguém dentre vós, se alguém no meio da igreja, se mesmo sendo crente, mesmo estando entre nós, se desviar da verdade. Tiago não está falando de um povo lá fora, ele está falando da igreja, que se alguém se desviar, dentre vocês se desviar, ou seja, pode acontecer que alguém dentro da igreja seja enfraquecido na sua fé e venha chegar ao ponto de se desviar da verdade. Um crente verdadeiro, um crente que está no meio de nós, começar a se enfraquecer, nós precisamos estar olhando para todos, cuidando uns dos outros, e perceber que alguém está fraquejando, e nós precisamos chegar com urgência e dizer: meu irmão, levante, meu irmão, vamos caminhar, meu irmão, você está se desviando da verdade, vamos voltar para o caminho. De repente, alguém que já saiu, já se desviou, foi laçado pela carne, foi laçado pelo diabo, foi vencido pelo mundo. Tiago está dizendo que nós devemos ir buscar. Se alguém se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará a alma dele da morte. Ou seja, a pessoa que se desvia está caminhando para a morte. E o nosso papel é de buscá-lo, é de convertê-lo. Converter, mas quem converte não é o Espírito Santo? Sim, mas o Espírito Santo usa pessoas, usa a nós, para trazer de volta. O caminho dele está indo para a morte, e converter significa voltar, dar meia volta. Nós não podemos ser aquele exército, meus queridos, que esquece dos soldados feridos. Precisamos ser aqueles que colocam o soldado ferido no ombro e volta para o quartel, e volta para o campo de batalha. E às vezes nós temos a mania de ficar só olhando, julgando, criticando e afastando mais ainda aquele que se afastou. Amados, não existe coisa pior do que um cristão se desviar. Não existe experiência mais desagradável, não existe experiência mais triste, mais tenebrosa, do que alguém se afastar do Evangelho, se desviar da verdade. É algo triste, penoso. Ele será julgado de forma cruel. Quando você pensar em se desviar da verdade, pense muitas vezes, reconsidere várias vezes nas consequências, naquilo que pode acontecer. Hebreus 12, de 1 a 3, diz o seguinte: por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação? Como escaparemos nós do juízo, se negligenciarmos tão grande salvação? 2 Pedro 2, ele vai falar a respeito de alguém desviado. 2, do 14 ao 22.
diz o seguinte, 2 Pedro, todo o capítulo fala disso, mas vamos pegar a partir do versículo 14. Tendo os olhos cheios de adultérios e insaciáveis no pecado, engodando almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos malditos, abandonando o reto caminho, se extraviaram, seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, recebeu, porém, castigo da sua transgressão, a saber, um mudo animal de carga, falando com voz humana, refreou a insensatez do profeta. Estes tais são como fontes sem água, como névoas impelidas por temporal. Para eles está reservada a negridão das trevas, porquanto, preferindo palavras jactanciosas de vaidade, engodam com paixões carnais, por suas libertinagens, aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro, prestando-lhe liberdade, prometendo-lhe liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixaram enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior do que o primeiro. Pois melhor lhe fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que, após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes foi dado. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Coisa terrível, não é verdade? Se desviou mesmo conhecendo a palavra. Ele se tornou como o cão, que volta e come o seu próprio vômito. A porca que depois de lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Triste coisa, meus queridos, é vivermos desviados. É nos afastar do caminho. Triste coisa. Está reservado para os que se afastam a negridão do juízo. E nós precisamos trazer de volta, salvar essas pessoas. E quando a gente traz de volta, salva essas pessoas, o texto está dizendo que é coberto multidões de pecados. Amém? Judas fala que devemos arrebatar essas pessoas do fogo. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-vos, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sendo também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Então, nosso papel é exatamente arrebatar do fogo consumidor, do fogo do juízo. Amém, queridos? Sabe, a compaixão pelos desviados deve fazer parte da nossa vida. Por saber que eles estão cegos, eles entraram em um caminho de cegueira. E difícil coisa, meus queridos, é salvar alguém desviado. Sim ou não? É muito difícil. Se está difícil com Cristo, se a pessoa se desvia, não, eu vou dar um tempo, eu vou passar um tempo lá fora, eu vou viver alguns prazeres que aqui dentro eu não posso viver. Queridos, para essa pessoa voltar, ela chora, ela clama, a sua alma grita, mas ela está presa. A palavra de Deus, ela diz que quando ela se converter, um espírito maligno a acompanha. Depois que ela se desvia, 7 espíritos piores do que aquele primeiro acompanham essa pessoa.
E é por isso que é tão difícil retornar. É por isso que é tão difícil converter um desviado. O nosso coração pastoral chora quando alguém se desvia. Quando alguém deixa o evangelho, deixa a verdade. Imagina o coração do bom pastor. O coração do Senhor sangra. Porque a palavra de Deus diz que mais uma vez nós estamos jogando na lama o nome de Jesus. Deus se entristece profundamente com aqueles que Ele está santificando e eles decidem de uma vez por todas ir embora. Dar as costas para Ele. Porque quando alguém dá as costas para a igreja, já deu as costas para Deus. O pecado principal não é contra a igreja, é contra Deus. E claro, depois contra a igreja, contra a família, contra o evangelho. Vamos ter cuidado, meus irmãos. Compaixão para buscar os de fora. E cuidado, para que eu e você não sejamos laçados pela carne, pelo diabo e pelo mundo. Sabe, nós temos chorado, clamado, não por alguns apenas que se desviaram do meio da igreja, mas como pais, nós temos chorado pelos nossos filhos. Eu quero te dizer que tem sido uma batalha muito dura, muito difícil. Porque parece que o coração se torna tão distante daquilo que era. Eu quero te dizer que essa é uma guerra muito dura, muito difícil. É uma guerra de joelhos todos os dias. Eu e a pastora, minha esposa, todos os dias, ao meio-dia, nós estamos com os joelhos no chão, orando, clamando, chorando, com o coração dilacerado, clamando por um milagre do Senhor, para que Deus venha intervir na história dos nossos 2 filhos. Meus queridos, é triste a vida de um desviado. Mesmo que ele não saia para beber, para fumar, para se prostituir, só estar longe do Senhor é a maior tragédia de todos os tempos. A maior tragédia é a gente se afastar do Deus vivo. Temos clamado e chorado por alguns que se desviaram da verdade, nossos discípulos, líderes que se desviaram dessa igreja, líderes que foram enganados, foram cegos, alguém que já ocupou este púlpito aqui, já falou para vocês, já pregou da verdade para vocês, se descuidaram e foram vencidos pelo mundo. Ou seja, ninguém está imune, ninguém está livre disso. Portanto, o que temos que fazer é vigiar dia e noite. O diabo, ele está ao derredor, procurando alguém que ele possa tragar, meus queridos. Cuidado, vigilância 24 horas. Se você veio para o evangelho, você precisa vigiar sempre. Não tem como não ter entrado em uma guerra. Você mudou de reino. Você estava no império das trevas, você passou para o reino do Filho do seu amor. Então você automaticamente se tornou o inimigo do império das trevas. O diabo não gosta de você. O diabo vai armar cilada sempre para fazer você desviar. Mas sabe de uma coisa? Ele nunca vai nos obrigar. Nós podemos decidir. Aquilo que Deus disse para Caim quando estava maquinando a morte do seu irmão. Ele disse: Caim, se você tivesse ofertado de coração, é certo que a sua oferta seria aceita. Agora,
Caim, por que decaiu o teu semblante? Por que você está com o semblante desse jeito, Caim? Olha, eu quero te dizer uma coisa, o pecado está na tua porta, agora cumpre a ti dominá-lo. O pecado estava batendo na porta de Caim, mas cumpria a Caim dominar esse pecado. Ele bate na porta de cada um de nós, meus irmãos. Agora cumpre a mim e a você dominar. Agora não pela nossa força. Podemos dominar a força do pecado, sendo cheio do Espírito Santo, sendo cheio de Deus, nos alimentando da palavra, como disse no culto passado, fortalecendo o nosso coração. Nós vamos poder resistir até o fim. É possível, porque Deus está conosco, o Espírito Santo está conosco. O pecado vem, ele vem, mas sempre no meio da tentação, o Senhor ele vai prover um escape, uma porta de fuga, uma rota de fuga. Uma rota de fuga, né, Daniel? No discipulado com Daniel foi muito legal isso, porque surgiu até uma pregação, né? Rota de fuga. E a gente conversando e dizendo, olha, isso aqui é tão real. Porque quando a gente é tentado, quando o pecado vem, Deus, queridos, a palavra vai dizer que Ele é fiel, amém? E Ele sempre vai mostrar para a gente uma rota de fuga, sempre vai ter um escape. Presta atenção, crente, vai ter um escape, vai ter uma porta, vai ter uma rota de fuga, assim como foi com José, é com a gente também. O diabo, ele deseja desviar o maior número possível. Ah, mas eu estou firme, pastor. É dos firmes que ele gosta. É da liderança que ele quer atacar. É a equipe pastoral que ele quer desviar. É a equipe de líderes que ele quer atingir. Porque ele sabe que se ele atingir o que está na frente, é mais fácil ele atingir o que está seguindo. Cuidado, querido. Hoje é domingo, dia do Senhor, dia de adoração, dia de cultuar. Amanhã é dia de guerra. A oração, a pregação, a palavra que o Senhor nos dá aqui, é para que na segunda a gente esteja mais posicionado. É para que a gente possa olhar para o mundo, influenciar o mundo, arrancar as pessoas de lá e ao mesmo tempo nos guardar incontaminado, nos guardar puro, nos guardar em Cristo Jesus. Amém? Que Deus em Cristo aplique essa palavra no meu coração e no seu coração. Essas são as virtudes que eu e você precisamos ter sempre. Sempre. A tua palavra amanhã no serviço, na tua casa, na tua escola, em qualquer lugar, tem que ser sim, sim, não, não. Amém? Diante das dificuldades, diante das enfermidades, diante de qualquer coisa, a oração precisa ser o nosso principal pilar. E não podemos esquecer da compaixão por aqueles que saíram pelo desviado. Precisamos voltar até eles e trazer eles de volta. E ao mesmo tempo, cuidar da nossa vida, porque o preço é alto. Amém? Coloque-se de pé, põe a mão no seu coração.